Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui. Que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Deus o dia todo e todos os dias. O que será que a gente quer dizer com esse título? Hoje eu estou aqui com a querida Tainá Pereira, do Instagram Uma Vida em Família, para contar para gente um pouquinho sobre o discipulado dos filhos dentro do lar, que não deve ser uma coisa pontual, de um momento apenas na semana, ou apenas uns 15 minutinhos do dia, mas sim algo constante, o dia todo e todos os dias. Oi, Tainá! Oi, Geise, tudo bem? Obrigada pelo convite. Uma alegria muito grande para mim estar aqui com você. Ai, uma alegria para mim, muito obrigada. Uma honra poder te dividir com as nossas ouvintes aqui e aprender mais, né, de pertinho com você. Eu conheci a Tainá, gente, pelo Instagram, acho que faz o quê? 1 ano e meio, 2 anos, Thay? Eu acho que é por aí. Acho que foi logo que você É. começou, né, Mães pela Graça? Isso, acho que faz 1 ano e meio, então, mais ou menos, e a gente sempre troca figurinhas, né, temos bastante coisa em comum, e a gente foi criando uma amizade meio virtual, né, Isso. e hoje eu resolvi convidar ela para o podcast, e que bom que deu certo, porque eu tenho aprendido bastante com as reflexões que ela traz, e acredito que todas vocês vão também poder aprender hoje com ela. Tainá, se apresenta pra gente, fala um pouquinho da sua família, do seu ministério. Tá bom. Bom, sou casada com o Diego, somos casados há 13 anos, somos pais de 3 filhos lindos. É a Milena, de 8 anos, o Pedro, de 5, e o Estevão, que está com 2 meses, quase 3. Ai, um E pitiquinho recém-nascido. Pitiquinho, E conheci meu marido, assim, eu me converti quando eu vou falar um pouquinho da minha história, tá bom? Para vocês me conhecerem um pouquinho Certo, mais. Não vim de perfeito. uma família cristã. Minha mãe se converteu após ela se divorciar do meu pai. Eu tinha por volta de uns 13 anos. E aí ela indo à igreja. No início ela me chamava para ir junto, mas eu estava um pouco resistente. Depois me rendi, comecei a ir, então o Senhor me alcançou também. E aí comecei minha caminhada com ele na adolescência. Mas foi lá por volta dos 19 anos que eu realmente entendi o evangelho, né? E aí que eu digo que eu Uhum. tive uma transformação de vida mesmo. E então eu conheci um amigo que ele fazia parte de uma organização missionária Uhum. e ele servia nessa organização, e aí eu fiquei assim, ouvindo ele, as histórias dele e tudo mais, aí eu senti um desejo muito grande, senti o Senhor me chamando para aquilo também. Então eu fui embarcar nessa viagem, assim, literalmente, né? Nessa missão, Uhum. fui fazer um curso introdutório para missões, lá em Contagem, Minas Gerais. E aí lá eu conheci meu esposo. Meu esposo é gaúcho, mas ele estava lá como Uau! servindo, uma mistura. Mas Foi ele de estava lá longe. servindo como missionário também. Eu sou do interior de São Paulo, esqueci de falar. Uhum. Daí eu saí Ah, do interior de sim. São Paulo, encontrei ele lá em Minas, que tinha vindo do Rio Grande do Sul. Então nos casamos depois de um tempinho. Continuamos servindo na missão como missionários por 5 anos mais ou menos, e depois a gente sou da Igreja do Nazareno, e a Igreja do Nazareno Uhum. tem uma faculdade de teologia em Campinas, interior de São Paulo também, e aí nós fomos pro seminário nos preparar para o ministério pastoral do meu marido. E então fizemos seminário, daí quando estávamos no penúltimo ano, eu Uhum. engravidei da minha primeira filha. Milena nasceu, a gente ainda estava na faculdade ali, ela acompanhou a gente o último ano de faculdade todinho, todos os dias ela ia conosco, e eu até costumo falar que, embora ela tenha assistido aulas de grego, de hebraico, de teologia sistemática com a gente, isso não tem nada a ver com o discipulado dos filhos, e graças a Deus, né? Graças a Deus que não precisa. Então, depois que nós terminamos o seminário, daí nós voltamos para minha cidade, e daí meu marido deu início à carreira pastoral dele, ao ministério pastoral dele, e eu sempre acompanhando ele, então a gente passou a servir a igreja local.
E aí, nesse meio tempo, tivemos os outros dois também. Que legal. E hoje vocês estão morando aonde? A gente mora em Rio Claro, interior de São Paulo. Interior Meu de São Paulo. esposo é pastor auxiliar de uma igreja do Nazareno daqui. Que bacana. Nossa, muito legal. E eu sou sempre muito inspirada pela forma que você aborda esses assuntos de ensino bíblico para as crianças, né? Eu acho que você faz isso de uma forma profunda e simples ao mesmo tempo, sabe? Porque você mostra pra gente Amém. que não é uma questão assim de uma né, simplesmente assim, ah, tá, fiz o devocional 15 minutos, beleza, foi, né? Mas você Uhum, sempre mostra como inserir tudo isso no dia a dia das crianças, né, que é uma caminhada constante mesmo, que tá ali uhum. impregnada, né, no lar. E me conta assim, como que você ensinou isso, iniciou isso na sua casa? Foi desde bebezinho? Como que foi esse despertar para você? Não, então, eh, eu vou falar já, porque daí vou até falar sobre isso, que eu, escrevi um livro sobre esse Ai, que legal. assunto, e vou lançar em abril, vamos ver se o episódio vai antes ou depois do lançamento, mas já tô falando. E eu falo sobre isso, que embora eu tenha iniciado o ministério muito cedo, né, com 19 anos, fomos missionários, fiz faculdade de teologia, e embora eu tenha tido tudo isso, demorou um pouco para eu perceber como eu tinha que ser intencional no ensino bíblico com os meus filhos, né? Uhum, E por isso que eu falo que, embora a Milena acompanhasse a gente nas aulas, não tem nada a ver com isso. Porque foi quando uhum, ela tinha por volta dos 3 anos, quando inclusive o meu mais novo nasceu, que eu uhum, comecei a perceber que eu estava falhando nessa questão de instrução mesmo deles. Por quê? Porque eu amava Jesus, né? Levava minha filha na igreja, orávamos antes das refeições, fazia tudo que um bom, né? Aquilo que uhum. a gente tem que fazer. Segue o Mas script. eu. Isso, exatamente. Mas eu percebia que eu agia de maneira muito automática. Na verdade, eu Uhum, percebi que de forma inconsciente eu achava que ela era muito pequena para entender sobre essas hum, coisas, né? uhum, Para que eu pudesse ensinar. E quando eu percebi, é uma frase que está no meu livro que eu coloquei lá, que é uma das que eu mais gosto, assim, que descreve bem essa minha caminhada, que eu falo assim que o meu ensino, minha história do ensino da teologia para os meus filhos, ela não começa com conhecimento para compartilhar, ela começa na minha ignorância. Então foi quando eu hum. percebi o que estava faltando em mim, né? Aquilo que eu estava falhando, que então eu comecei a buscar o Senhor sim, pedir realmente para que o Senhor me direcionasse. E foi quando eu percebi o que estava faltando, né? Que daí eu comecei a ser Uhum. intencional nesse ensino. E então, buscando e orando, daí comecei a ler sobre o assunto, e aí eu falo que, embora eu estivesse no ministério, né, meu esposo estava à frente de uma igreja em Araraquara, e foi quando eu percebi que, na verdade, eu vivia uma dicotomia. Eu achava Hum, que, assim, o conhecimento que eu tinha do evangelho era apenas para o ministério na igreja, sabe? E isso era uma uhum. dicotomia, eu estava vivendo uma vida fragmentada, né? Eu não estava trazendo o Ah, sim. evangelho para todas as áreas da minha vida durante o dia, né? Todos os dias e o dia todo. E Sim. foi quando eu me despertei para isso. E aí eu Uhum. percebi que, porque o evangelho ele muda nossa vida por completo, né? Sim. Então não é só de domingo, não é só naqueles dias que nós Uhum. estamos, naquele momento que a gente está no culto, mas o evangelho ele muda a maneira que nós criamos nossos filhos. Sim. Às vezes a gente pensa assim: "Ah, eu aceitei a Cristo, eu entendi o evangelho, me converti, ponto", né. Como se o evangelho fosse uma Isso, notícia só para o momento da conversão, né. Quando na verdade exatamente. é para todos os dias, né, a gente precisa ser lembrada do evangelho, né, todos os dias. A gente precisa ouvir toda Todos os hora, né. dias, exatamente, né, aquilo que Jesus fez na cruz por nós, na verdade, ele muda a maneira que nós vamos fazer qualquer coisa no nosso dia a dia, Uhum, né, seja por mais simples ou rotineira que seja, né. Ele vai mudar a maneira como eu levanto, a maneira como eu enfrento os problemas, as dificuldades, a exaustão da maternidade no dia a dia. E uhum, foi aí que eu uhum. percebi e comecei a ser intencional nesse sentido, né,
de realmente tentar trazer Deus, tentar trazer Jesus para todo momento. John Piper fala Uhum. uma frase que eu gosto muito e que eu ouvi exatamente nessa época, que ele fala assim que nós temos que saturar os nossos filhos do evangelho, né? Saturar é Uhum. assim, é realmente encher, né? É falar a todo instante. Então é a gente tentar apontar para Deus a todo momento, da hora que a gente acorda, na hora que a gente está lavando roupa, na hora que a gente está ali tentando apartar uma briga entre irmãos, enfim, né? A gente Sim. tem Uhum. que sempre estar com o nosso coração atento, assim, para poder apontar para Deus em todos os momentos. Então foi aí que eu comecei. Realmente começa na gente mesmo, né, não é uma questão Isso. externa, né, é uma questão realmente de entendimento interno, porque nessa era da informação, nós mães acabamos lendo tanta coisa, né, e nos apoiando às vezes em teorias muito Uhum. humanistas, né, coisas, Isso. assim, coisas que realmente podem ajudar, claro, nada contra, né, mas a gente Aham. se esquece de passar tudo isso pelo filtro do evangelho na nossa vida, né. Exatamente. E muitas vezes a gente Exatamente. fica, acho que principalmente ali no comecinho, que tem tantas coisas fisiológicas que a gente tem que aprender sobre o bebê, Aham. que a gente acaba, né, eu sempre falo isso aqui, a gente se afasta um pouquinho, né, dessa vida de devoção e de estar Uhum. realmente prostrada e submissa ao evangelho, né, na maternidade. A gente Isso. acaba: "Ah, não, isso o evangelho é bom, é legal, mas não tem nada a ver com o sono do meu filho, não tem nada a ver com a introdução Aham. alimentar", né. E a gente É. acaba largando um pouquinho e bem como você falou, né, depois parece que, a criança está muito pequena ainda, não vai, né, não Uhum. consegue entender, e acaba postergando algo que pode começar muito mais cedo, né. Exatamente. E sobre o ensino, você acha que é possível ensinar boa teologia para crianças pequenas? É possível. A teologia, assim, a palavra teologia, ela assusta um pouco, né, as Uhum, pessoas, assim, de modo geral. Mas, na verdade, nós, né, nós todos somos teólogos, de uma certa forma. Eu gosto muito de um livro de um teólogo chamado Sproul, uhum, e é um livro de teologia sistemática, mas, assim, é de uma linguagem muito simples e acessível. O título dele é Somos Todos Teólogos. E eu gosto sim. muito da abordagem que ele traz nessa visão, porque é exatamente isso, né? Nós, o que é a teologia? A teologia é o estudo da natureza de Deus, da revelação de Deus, né? Então, é a gente estudar para conhecer a Deus, né? A visão que nós temos ali, o conhecimento que nós temos de Deus, o entendimento que nós temos sobre Deus. E, na verdade, se nós formos parar para pensar sobre isso, de fato, todos nós somos teólogos, porque todos nós temos uma visão acerca de Deus, inclusive os ateus. Uhum, Né? Inclusive as pessoas que verdade. não acreditam em Deus, eles têm alguma visão sobre isso, sobre o assunto. Né? A Sim. diferença é se a nossa teologia é certa ou não, é bíblica ou não, Uhum, né? É boa ou uhum, não. Então, nós temos que entender que sim, é possível a gente ensinar a teologia para as crianças. Por quê? Porque nós temos que ensiná-las desde pequenininhas quem é Deus. Nós temos que ensiná-las a enxergar Deus, né, na criação e no nosso dia a dia. Então, quando eu falo, às vezes, né, sobre ensino da teologia para criança, tem gente que assusta, né? Mas como assim você dá sim. teologia para criança? Mas, assim, a partir do momento que a gente entende isso, que assim, teologia é esse entendimento que a gente tem sobre Deus, e é isso que a gente vai ensinar, a gente vê que é algo que não só é possível, como é necessário, né? Uhum, Então, eu gosto muito de falar com os meus filhos. Claro que isso é muito pessoal, cada uma tem uma abordagem sobre isso, mas, por exemplo, estamos em guerra ali, né? Na Ucrânia, na uhum, Rússia, e tem gente que não gosta de falar dessas coisas. Eu já penso, e respeito quem pensa diferente, mas eu já penso assim, eu gosto de apontar as coisas ruins que acontecem no mundo para os meus filhos, porque se a gente for parar para pensar, assim, as pessoas que mais entram em crise, né, em relação a Deus, né, se você já conversou com alguém que não acredita em Deus, é uma frase que é muito comum de sair da boca dessas pessoas mas se Deus é tão bom, por que essas coisas ruins é acontecem? Né? verdade. Se Deus é Sempre tão bom, por que escutamos ele isso. sempre Uhum, escutamos isso? Por que ele permite guerra? Por que ele permite uhum, isso? Então, eu gosto muito de não esconder dos meus filhos, às vezes, quando essas coisas ruins acontecem, porque eu quero deixar claros para eles o quê? Que tudo isso acontece por causa do
pecado no coração do homem, né? Para Uhum. eles crescerem sabendo que Deus realmente é muito bom. E ele já resolveu o problema da maldade no mundo. Ah, mamãe, mas como assim? Se ainda existem tantas coisas ruins, ele resolveu na cruz. Só ainda não foi consumado por completo, né? Tudo, mas a Uhum. solução já Uhum. está aqui. E como que essa solução é alcançável? A partir do momento que a gente entrega o nosso coração a Cristo, né? Que a gente se rende ali a Ele, né? Que Ele nos alcança. Uhum. E Uhum. então a maldade que ainda existe é fruto de um coração que não está rendido ao Senhor. Então eu gosto muito Uhum. de trazer essa visão para eles, para que, Uhum. né, como assim, na esperança, na expectativa de poder ajudá-los, se um dia essa crise vier. Nossa, mas se Deus é Sim. bom, por que tudo isso existe? Mas para Uhum. apontar assim, os culpados de toda essa maldade, de tudo que ruim que Uhum. existe, na verdade somos nós, né? Eu falo Uhum. para eles, na verdade somos nós. A gente não tem dificuldade de obedecer, a gente não tem dificuldade de às vezes falar a verdade, fazer as coisas certas. Então, porque o nosso coração é assim, e isso, né, a Uhum. maldade, o sofrimento é fruto disso. Uhum. Então é dessa forma que a gente vai conseguindo mostrar Deus para eles, né? Sim. Inclusive, ó, Uhum. estamos levantando mais um dia, né? Se a gente apontar para a criação, a gente consegue apontar para os atributos de Deus, né? Para como Deus é. Então é nesse Uhum. sentido que eu falo que, claro que a gente não precisa usar palavras difíceis para os nossos filhos, né? Mas a Uhum. gente pode adaptar a nossa linguagem, mas para que eles entendam o significado, né? Uhum. Daquilo que a gente está querendo dizer. Sim, perfeito. Eu gosto muito de um PDF seu, até eu vou deixar o link para vocês baixarem na descrição do episódio, tá, gente? Ouvintes queridas, já podem ir lá depois olhar. E é um PDF da Tainá que, assim, é uma página, é muito simples, né? Mas ele é tão rico, porque tem todas as referências bíblicas mostrando como a gente pode ir mostrando Deus no dia a dia, né? Você agora deu exemplo ali de como conversar na guerra, como conversar na hora que Aham, acorda, né? Compartilha com a gente mais algumas dicas, assim, de como a gente pode falar para os nossos filhos sobre o evangelho, né? Ensiná-los uhum, teologia, discipular os nossos filhos nessa caminhada aí diária, né? Sem ser só, aham, claro, também valorizo bastante aquele momento devocional, né? A gente sempre fala sobre uhum. isso, mas não é só ali, né? É todo o tempo. Sim, E quais são algumas dicas práticas que você pode dar assim pra gente? tá. Eu gosto muito de enfatizar essa questão de todo o tempo, porque eu já vi assim muita gente, mães, né, amigas, sofrendo com a culpa, porque trabalham o dia inteiro. A nossa realidade assim da família brasileira, na verdade, é uma realidade Uhum. bem difícil, né? Porque normalmente as Sim. mães trabalham o dia inteiro, tem pouco tempo dentro de casa. E às vezes a gente olha, né, na internet e cada coisa linda, né, que algumas pessoas fazem e algumas Uhum. mães se sentem culpadas e tipo assim, então não vou, né, não consigo fazer isso. Sim. E na Uhum. verdade, é claro que é maravilhoso se a gente tem disponível esse tempo para ensinar de maneira intencional, mas nem sempre vai ser possível, mas não é por isso que a gente precisa deixar de fazer, pelo contrário. E é por isso Uhum. que é importante entender que em todo tempo a gente pode fazer esse discipulado, né? E o que é discipular os filhos, né? Discipulado é o que a gente pode falar assim, que na teologia a gente fala que é a ortodoxia e a ortopraxia. O que é Ai, misericórdia, ortodoxia? Tainá, Eu vou explica. explicar. A ortodoxia, assim, é a doutrina reta, é o ensino Uhum. correto ali que a escritura nos traz. Então, a gente vai ensinar para eles aquilo que a gente crê, aquilo que as escrituras Uhum. nos ensinam, que é o que a gente acredita. E a ortopraxia é a prática reta. Então, é a Hum. prática, a vivência que eu vou ter de acordo com aquilo que eu creio. Então, isso que é Uhum. discipulado. É quando eu ensino, né, os ensinamentos corretos do Senhor, segundo a Sagrada Escritura, e como eu vou colocar isso em prática. É o que o apóstolo Paulo fazia também nas suas cartas. Ele Sim. Uhum. ensinava e daí, né, ele ia para a prática. Uhum. Então, é assim que a gente tem que fazer o discipulado com os nossos filhos. Então, a gente tem que ensinar assim aquilo que eles acreditam e a forma como eles vão viver isso. E isso é muito Uhum. interessante a gente pontuar, porque às vezes a gente reduz, né?
o Uhum. ensino do evangelho, né, o ensino o discipulado, e algumas coisas, regras assim, do que eles podem e não podem fazer. Sim, E na verdade isso é moralismo apenas, né? verdade. Então, faz parte, né, coisas que, ó, podemos fazer isso, mas isso não é o certo, isso não é o evangelho em si, né? O evangelho não é sobre o que a gente faz. E isso é algo que Uhum, às vezes é difícil de deixar claro para os filhos, porque uhum. pega muito na questão como a gente lida com a desobediência deles. Então, mas a Sim. gente tem que deixar claro para eles que o evangelho não é sobre o que eles fazem ou o que eles deixam de fazer, mas é sobre o que Jesus já fez por nós. Né? Uhum, Então, é uhum, importante, às vezes a gente reduz ali o ensino do evangelho a falar para eles, quando eles mentem, ai, não pode mentir, porque ó, tá escrito lá que não mentirás. Ou quando briga com o uhum, irmão, ó, o que você está fazendo não é certo. Então, reduz somente nos momentos que tem que chamar atenção, sabe? E na uhum, verdade uhum, não é isso o evangelho. O evangelho tem a ver com o que Jesus já fez por nós. Então a gente tem que saber apontar não somente para os momentos difíceis, mas principalmente para os uhum, momentos bons. Né? Nós estamos acordando uhum, mais um dia. Por quê? Porque nós estamos levantando, porque Deus é misericordioso, Ele nunca dorme uhum, e Ele cuidou de nós enquanto a gente dormia, para que a gente pudesse levantar. E Ele já, né, uhum, colocou o sol para brilhar. Então, né, então, às vezes, parece até simples, mas é dessa forma que a gente vai, como diz John Piper, saturando eles do evangelho, uhum, e uhum, aí eles vão conseguindo enxergar Deus em todos os momentos. Né? A gente vai uhum, passear com eles na natureza, olha, ensinar eles a enxergarem, que criança, principalmente aquelas que são mais agitadas, tem dificuldade de uhum, conseguir enxergar, né, uma flor, um brotinho nascendo. Então a gente mostrar para eles, ensinar eles a olharem, a contemplar. Por que isso está uhum, acontecendo? Porque Deus ele governa o mundo. Já pensou, olha, uma planta nascendo onde não tem ninguém para regar? Mas por quê? Porque ela não está uhum, aqui abandonada. Deus ele governa todas as coisas. Então a uhum, gente em todos esses momentos apontando para o Senhor. E, inclusive uhum, quando eles, né, ficam, enfim, tem algum ataque de birra, né, tem algum comportamento sim, difícil, também apontar para uhum, eles, ó, tá vendo? Está se sentindo assim? A mamãe também sente assim às vezes. E é por isso que nós precisamos de quem? Do Senhor. Sozinha a gente não uhum, consegue deixar de sentir isso, a gente precisa dele. perfeito, Então a sim, gente uhum, tentar focar em Deus nos momentos mais rotineiros. E às vezes isso é difícil, Geise, porque assim a rotina nos é, engole, né? A rotina de sim, mãe, uhum, assim, ela acaba nos engolindo. E às vezes é difícil você pensar, poxa, tem que desligar a panela do arroz, porque senão vai queimar, mas ao mesmo tempo você vê que você uhum, tem que apartar uma briga, e não só apartar, mas você tem que ajudar eles a enxergarem o que aconteceu, sim. por que eles estão sentindo o que eles estão sentindo. Então é uma dependência do espírito em todo o tempo. Exato. E muitas vezes a gente tropeça justamente por causa dessa correria, né? De, Exatamente. né, eu, assim, o exemplo da panela é perfeito para mim, porque eu vivo Ah, eu nesse também. momento, né? A gente, assim, com crianças em casa, a gente não tem para onde correr, a gente precisa fazer comida, né? Tem o café da Sim, manhã, tem o almoço, tem o jantar, né? Claro, a gente faz de uma forma prática para não ser tão exaustivo, mas acaba mas que a gente tem que lidar com sim, isso e as crianças estão sempre ao redor e elas estão sendo crianças e precisam do discipulado constante, né? Então eu não posso é, simplesmente agora eu vou ficar 40 minutos focada aqui no fogão. Não existe isso, né? não, Então é uma constante. E nós temos o nosso pecado, né, para lidar, sim, que são, né, exatamente. a nossa falta de paciência, a nossa preguiça, às vezes, né, nosso Aham, desleixo com algumas áreas, né? Então, assim, ai, tá, deixa brigar agora, eu vou fazer de conta que eu não tô vendo, né? Mas isso lá na exatamente. frente vai, né, acumulando, né? É. Então, é realmente um depender do Espírito Santo, porque essa dificuldade eu tenho diariamente aqui. Não, eu também. Eu também tenho é uma luta que assim é só o Senhor, porque e às vezes a gente não tá bem, né? A gente tá cansada, a gente tá Exato. exausta, ou Uhum. tá tendo que resolver algum problema, e a gente só quer fechar os olhos para o que tá acontecendo. Então, Exato. nessas horas a gente clama, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Sim, exatamente. E é exatamente isso. Muitas vezes eu falo que eu preciso de um minuto, assim, né? Aham. Principalmente pro meu mais velho. O mais velho tem 4 anos, ele já entende, assim, um pouco, né, melhor.
Então eu falo, filha, a mãe precisa de 1 minuto, a mãe já volta, né? E ele já sabe, ele Aham. fala, a mamãe vai orar? Que Aí bonitinho. eu falo, sim, filho. Aí teve um dia que a gente estava na mesa, assim, no momento de refeição, e os dois estavam me tirando do sério, sabe? Fazendo tudo que Aham, não devia fazer, né? O mais novo jogando comida e o mais velho dando risada, incentivando o mau comportamento do outro, né? E eu aham, tava assim, ai, já, né, prestes a estourar e não querendo aham, estourar, óbvio, né? Tentando ali com as minhas forças segurar, e eu baixei minha cabeça e respirei bem fundo e pus assim a mão no meio da testa, sabe? aham. Acho que todas nós já fizemos esse movimento, Sim, né? e como? E respirei bem fundo, assim, só que na hora eu não tava nem sendo nada espiritual, eu só tava tipo, sabe? E Aham. daí aí o mais velho parou tudo assim, olhou pra mim e falou: Mãe, você tá pedindo ajuda pra Jesus pra não perder a paciência? Aí eu falei, né, daí na hora, assim, o Espírito Santo já me né, tocou meu coração e Aham. falou assim: você tá tentando sozinha se acalmar, você não vai conseguir. Ouve o teu filho, né? Aproveita, deixa e pede É, ajuda. aí eu falei pra ele: olha, filha, a mãe tá precisando mesmo de ajuda, e eu acho que vocês também estão precisando, né, de ajuda de Jesus pra obedecer a mamãe agora e tal. Daí, assim, foi Aham. aquele. Claro que não resolveu com paz de mágicas, né? Continuou sendo uma refeição Sim. desafiadora aquele dia. Mas assim, colocou meu coração de volta no evangelho, né? Olha, eu não vou Aham. conseguir sozinha, eu preciso de Jesus, meus filhos também precisam de Jesus. Então, né, eu preciso também exemplificar, né, o amor de Aham. Cristo aqui nessa mesa. Então, assim, meio que me pôs de volta no rumo, sabe? Então, como é gostoso Aham. a gente ver os nossos filhos começando a entender a nossa dependência, nossa, de É mães, verdade. né? Porque eu acho que daí eles vão percebendo, poxa, assim, a minha mãe precisa de Jesus, né? Para fazer as coisas, para se acalmar, para ter paciência. Talvez eu também, né? E assim vai crescendo Sim. na cabecinha deles esse sentimento de dependência, né? É, eles vão percebendo. E falando um pouquinho, Tainá, sobre disciplinas espirituais, né? A gente fez uma série ano passado inteira sobre isso, sobre algumas coisas Aham. que nós mães devemos incluir, né, nos nossos Uhum. ritmos de vida. Quais são algumas disciplinas espirituais que nós podemos ensinar para as crianças desde novinhos, assim, as coisas que eles podem já ir praticando de acordo com o entendimento deles, assim, de criança? Uhum. Olha, eu acho que sim, a oração, a gente pode Uhum, ensiná-los e incentivá-los desde novinhos. E como a gente tem que orar perto deles, né? Junto com eles, igual você falou, né? Você se retira ali para orar. Querendo ou não, você já está incluindo ali, né? Essa uhum, disciplina uhum, espiritual no dia a dia deles. Então, eles uhum, enxergam que faz parte da nossa vida isso. A uhum, questão da leitura da palavra é algo que a uhum, gente tem que já pode incluir desde pequenininhos, né? E eu lembro uma vez que meu filho, acho que ele tinha, hoje ele tem 5, acho que ele tinha uns 3 anos, ou estava para fazer 3 anos. E eu levanto de manhã para ter meu devocional e ele acorda cedo também. Então, na verdade, depois que eu tive ele, raramente eu consigo fazer meu devocional sozinha. Porque a minha filha uhum. mais velha já dorme até um pouquinho mais tarde, mas ele não, ele acorda assim, junto comigo. Na verdade, ele me acorda a maioria das vezes. Aham, teu E despertador aí, humano. é, daí eu fui ter meu devocional, ler a Bíblia, e ele tava brincando com os carrinhos, né, perto de mim. Uhum. E aí ele parou assim, olhou para mim, e aí ele falou: Mamãe, brinquedo de adulto é Bíblia e livro, né? Tipo assim, ele tava com os carrinhos dele na mão. Então ele tava com brinquedo de criança. Daí ele olhou pra mim, brinquedo de adulto. Eu falei, sim, eu percebi que ele percebe o quê? Ele tava sentindo prazer ali com os carrinhos dele e eu tava sentindo prazer com a minha Sim, Bíblia. que Então é algo legal. que já foi assim, eles já vão crescendo percebendo isso, né? E Uhum, às vezes tem algumas mães que eu converso, né? Elas falam, nossa, mas eu leio, né? Tenho que ler depois que eles dormem e tal. É muito importante, se possível, né? Se a gente conseguir ter esse momento a sós. Mas é também importante uhum. nossos filhos verem a gente lendo a palavra, verem a Sim. gente o tempo todo, né? Buscando, assim, nem que seja em alguns momentos abrir e ler um versículo. Então, são Uhum, disciplinas que já pode incluir, né? Então, oração, a uhum, leitura da palavra, o estudo da palavra também.
Então são Uhum. disciplinas que desde pequenininho eles já podem ter contato e ir aprendendo. Muito bom. Você acha, assim, que com que idade dá para a criança começar a ter, assim, ser incentivada, né, a ter uma Aham. vida devocional individual, sem a mãe ali mostrando? Olha, a minha filha mais velha, ela tá com 8 anos, Geise, mas Uhum, ela ainda precisa de assim, normalmente eu tenho trabalhado isso com ela, eu tenho tentado deixá-la sozinha, mas eu vejo uhum. que normalmente se eu a deixo sozinha, no primeiro dia vai, no segundo eu tenho que ficar lembrando, no terceiro já ela já dá um jeito de escapar, sabe. Então Sim. ela tá com 8 anos, mas ainda precisa desse acompanhamento, digamos assim. Mas eu Uhum. acho que depende muito da criança. Tem criança que eu vejo, Sim. assim, que com 8 anos já consegue ter Uhum. esse senso, né, de responsabilidade, esse interesse. Mas eu acho que a Sim. partir de uns 8, 9, acredito que sozinha a criança já consiga desenvolver isso. Mas Sim. eu acredito que a gente vai precisar estar assim por um bom tempo insistindo e lembrando Uhum. e mostrando, né? Lembrando como que é importante, até virar um hábito mesmo, né? Porque Sim. a verdade Uhum. é que, principalmente para eles, a verdade é que não vai ser legal, né? Assim, no início, que nem sempre eles Uhum. vão conseguir compreender a grandeza daquilo que eles estão fazendo. É que às vezes a gente Uhum. quer que os nossos filhos eles tenham atitudes de pessoas que já são salvas, né? E a gente Uhum. tem que lembrar que até para nós, né, que o Senhor já nos alcançou é difícil. Sim. Imagina para os coraçãozinhos que ainda não foram alcançados. Então a gente Uhum. tem que, eu acho que tem que ter esse um tato assim, sabe, de conseguir discernir. Tem crianças que Uhum. vão ficar prontas mais cedo, tem crianças que vai ser um pouco mais difícil, mas a gente tem que persistir mesmo assim. Sim. É, eu vejo assim que eu ouço muitas mães falando: "Ah, eu não quero forçar, né, porque a criança vai criar uma resistência", e é uma linha tênue, né, ali de É. você, assim, manter isso, né, como você falou, com persistência, né, Uhum. perseverar, sem que isso se torne, né, aquela coisa: "Já para o banho, já escovar Sim, dente", né. sim. Que se torne, assim, realmente o entendimento que é um hábito essencial para a vida, né, é um hábito que Aham. não tem como viver sem, mas que também a criança entenda que é muito mais do que simplesmente vai tomar banho, vai escovar os dentes, né. Sim, exatamente. Então essa linha tênue, assim, essa tensão, como que a gente lida com isso quando os filhos têm alguma resistência, Eu não, acho que a gente né. tem que tentar fazer disso algo leve e bom. Uhum, Não adianta a gente querer uhum, trazer um peso para eles, porque eles não vão nem sempre, assim, eu digo, acho que acredito que na maioria das vezes, eles não vão entender a importância, né, a magnitude disso, deles desenvolverem esse hábito. uhum, Então não adianta a gente querer que eles compreendam com a cabeça que a gente compreende. E às vezes a uhum, gente quer, né, pro bem deles, porque a gente ama eles, e pode trazer assim como um fardo, né? Pode trazer como se fosse um peso. Aí eu acho que a gente tem que assim, ter muita sabedoria nesse sentido, de fazer ser algo leve. Então, não quer? Então vamos junto, uhum, não, mamãe, vamos ler e tentar, sei, deixar uhum, realmente algo gostoso. E não precisa ser muito, não, vamos ler um versículo com a mamãe, então? Vamos, nossa, a mamãe uhum. precisa. Se a mamãe não ler hoje, se a mamãe não buscar o Senhor, a mamãe vai perder a paciência. Porque a mamãe precisa do Senhor. Então, assim, é mostrar como Uhum. que é bom pra gente, por mais que às vezes seja Sim, difícil, que é o como é bom brinquedo pra da mamãe. gente. É, exatamente. Porque aí eu Uhum, acredito que, né, no decorrer assim da vida, que eles vão se deparando com situações difíceis, eles vão percebendo também a importância, né? E até que uhum, eles passem a ter esse prazer pela busca, prazer para realmente estar desenvolvendo esse hábito. Mas eu acho que a gente tem uhum. que ir buscando esse equilíbrio no Senhor, né? E Sim, sentindo nossos sim. filhos, cada um conhece o filho que tem, né? Tem criança que você tem que ser mais firme, não tem jeito. Uhum, E a uhum. gente buscando sabedoria para que a gente alcance esse equilíbrio, sem fazer ser algo Sim. pesado, sendo algo leve, mas Uhum. insistindo, investindo para que se torne um hábito. Também. O que não podemos é desistir, né. O que não É, podemos é desistir. legal. E outra questão que eu ouço muito das mães, né, às vezes recebo lá no direct do Instagram,
que elas têm dificuldade de ter essas Uhum. rotinas espirituais, essas disciplinas espirituais dentro do lar, né, esse discipulado constante em casa, Uhum. porque o marido não é cristão, ou às vezes Aham. até é cristão, mas ele não se engaja, né, ele tá meio Não tem a afastado, mesma mais visão. frio ou tá mais frio espiritualmente, assim, só Aham. tá naquela coisa de ir na igreja domingo e olha lá, né. Aham. Então, eu imagino, né, que seja um desafio muito grande realmente lidar com isso, né. Uhum. Já tive até fases no meu casamento em que isso foi um pouco desafiador, né, meu marido é cristão, Aham. claro, mas já tivemos fases, assim, que um tá mais engajado que o outro, Sim, né. sim. Mas o que que a gente pode dizer para essas mães, Tainá, que estão passando por isso agora, querem discipular os filhos, querem ensinar boa teologia desde pequenos, mas se Aham. sentem sozinhas, né, nessa empreitada? Aham. Eh, eu acredito que deve realmente ser muito difícil, porque é algo que, assim, a gente entende como essencial, né, e a gente quer para os nossos filhos, e você Uhum, se ver sozinha nessa empreitada é um desafio e tanto. Mas a gente tem uhum. que lembrar que a gente não está sozinha, né. Por mais Amém. que, assim, a família, né, seja a esposa, o esposo, os filhos ali, mas se um dos cônjuges eles não estão engajados, a gente tem que lembrar que a gente não está sozinha, que o Senhor é que nos orienta e que nos sustenta nessa missão. E algo Uhum, importante a gente lembrar é a questão de como a gente enxerga o nosso papel nessa questão do discipulado dos filhos. Porque é outra linha uhum, tênue, e às vezes a gente começa isso, a gente se desperta para isso, e a gente se vê de repente como responsável pela salvação deles. E isso não é verdade, uhum, né? Nós não somos responsáveis pela salvação deles, nós somos apenas um instrumento. Então a gente tem que uhum, lembrar que mesmo que o nosso esposo ele não se engaje com a gente, mesmo que seja difícil a gente se engajar sozinho e se manter sozinha, não é isso que vai determinar, né, a questão da uhum, salvação dos nossos filhos, porque quem que vai alcançá-los é o Senhor. Então o Senhor vai uhum. usar as circunstâncias que nós temos. Claro que é Amém. maravilhoso, né? Se o casal ali enxerga e passa a viver dessa forma, né? Com uma missão mesmo dentro do lar. A questão do discipulado dos filhos. Mas o fato de, às vezes, a mulher ter que fazer sozinho, o que eu diria é: não desista, Uhum, continue, porque o Senhor vai te usar com as circunstâncias que você tem em mãos para preparar o uhum. coração do seu filho para o dia que ele for se revelar para ele, né? Então acho que a gente tem que ter Amém. isso muito em mente. Se a gente fica assim numa crise muito grande ou num desespero Uhum, muito grande, se a gente está sozinha e o nosso cônjuge não está com a gente, talvez isso mostre que a gente está achando assim de forma inconsciente que nós somos as responsáveis, né? Que depende da uhum, gente, né? Aquilo que a gente vai fazer depende do, uhum, do nosso desempenho. E nunca é uhum, isso, né? Não é sobre a gente ou o que a gente faz ou o que a gente vai fazer. É sobre Jesus e o que ele já fez. Então, por mais que seja difícil, mamães, continuem, né? Mesmo que vocês se uhum, veem sozinhas, sem o apoio do uhum, cônjuge, continuem, porque o Senhor ele está com vocês e ele vai usar aquilo que vocês têm feito para alcançar os filhos de vocês. Então é importante a gente ter isso em mente. Não é fácil, uhum, com certeza, uhum. mas a obra é do Senhor. Amém, amém. E também esse caminhar da mãe dentro do lar nesse foco pode também ser usado pelo Senhor para alcançar o coração desse Com marido, né. certeza, com Então, certeza. até as crianças podem evangelizar o pai, né, em algum Exatamente. momento. Porque eu acredito até que chega uma hora, talvez, principalmente se o pai for cristão, mas estiver mais frio, vai chegar uma hora que ele vai começar a ficar até constrangido de certa forma, né? Uhum, Então, porque os uhum. filhos talvez vão começar a cobrar coisas, vão começar a aprender coisas e falar com ele sobre coisas que ele vai falar, opa, e talvez Deus use até isso para despertar, Sim, né? uhum, Eu é preciso verdade, é fazer algo verdade. também. Eu acho que eu estou em falta aqui com a minha família. Estou Sim, deixando um uhum, peso nas costas da minha esposa que não é para ela carregar sozinha. Então o uhum. Senhor usa. E não vai ser chamando a atenção do marido toda hora, né, Não, enchendo a paciência do exatamente. cara ali, falando assim: "Ô, por que que você não faz um devocional com as crianças, né? Ô, por que que Não. você não ora com eles e tal?". Isso é pior, eu acho, né, Eu acho que isso afasta ainda mais.
né? Aí vira aquele Isso vai criar um gotejar, né? bloqueio. É, exato, É, uma mulher rixosa ali, né? Que isso, fica. É verdade. Então tem que ter muita sabedoria, né, é nesse verdade. sentido. Então, acho que ali na sabedoria, no modo que a mulher vai se dispor a essa tarefa, assim, sem ficar cobrando e toda hora falando, o Senhor vai Uhum. despertando no coração do marido também, com certeza. Amém. Eu creio muito nisso também. É o Espírito Santo que faz, né? O Senhor que já É, fez. E isso que você é, falou, nós somos totalmente dependentes de Cristo, né? aham, Somos mães pela graça, né? Nós precisamos da é, graça de Jesus é isso para mesmo. realizar tudo dentro do nosso lar, né? Quanto mais o discipulado dos nossos filhos, né? Que é a nossa missão mais importante. É Ai, Tainá, verdade. que conversa gostosa. Eu, assim, eu tô realmente muito feliz de ter podido trazer você aqui para as nossas ouvintes. Ah, eu que E agradeço. eu queria que você falasse um pouquinho, antes de ir embora, para as nossas Aham, ouvintes, onde que elas podem te encontrar, né? Onde elas podem conhecer mais o teu trabalho, o que que vem por uhum, aí. Conta aí tá para nós. bom. Bom, eu tenho um Instagram, que é Uma Vida em Família, então eu tô ali, compartilhando um pouquinho aquilo que o Senhor põe no meu coração. Gosto muito de escrever, então compartilho bastante textos, faço live de vez em quando. Comecei recentemente a fazer live de vez em quando para compartilhar algumas coisas Sim. que o Senhor tem colocado no meu coração e para poder transbordar mesmo, sobre Uhum. esse tema, né? Essa questão de realmente conseguir enxergar Deus, teologia e como ela está presente no nosso dia e poder fazer isso, viver isso na nossa vida em família. E, bom, então eu escrevi um livro recentemente, vou lançar ele no comecinho de abril, e é um livro que fala Uhum. exatamente sobre isso, sobre o discipulado familiar, sobre o ensino da teologia para os nossos filhos, durante a nossa rotina, né, a nossa vida Uhum. comum. E vem vindo mais coisa por aí, assim, e a gente vai compartilhando para que a gente possa Que caminhar legal. juntos, né, como mães nessa jornada de ensinar e discipular os nossos filhos. Amém, amém. Muito bom, Tainá. Muito obrigada mais uma vez. Sigam lá, Uma Vida em Família e sejam abençoadas como eu tenho sido também. Um grande Obrigada, abraço. Geise. Um abraço. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @Mães Pela Graça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.